Olá, olá, olá! Mais uma quarta-feira aqui, 26 de março, exatamente. Ó, só deixa eu fazer um aviso, dar um aviso aqui. Essa aula, infelizmente, hoje não está sendo ao vivo. Por quê? Porque eu estou em viagem neste exato momento. Eu devo estar em algum lugar da estrada que vai direto de Porto Alegre a Curitiba, porque hoje eu vou levar minhas duas filhotas, Manuela e Antônia, no show, no grande show da inigualável Olivia Rodrigo. Já ouviram falar dela? Pois é, uma cantora que faz muito sucesso entre os adolescentes e eu, como mais um adolescente, vou ter que estar lá com as minhas filhas. Então foi uma combinação nossa. Então, neste momento, eu estou na estrada, mas ó, essa aula foi gravada exclusivamente para hoje. Então é como se fosse ao vivo, sim. Agora, neste exato momento da gravação, são 9 horas e 14 da manhã. Então vocês vão estar assistindo essa aula a partir das 11 horas, né, de quarta-feira. Hoje é sexta-feira, que antecede o dia 26. Hoje, portanto, dia 21 de março. E com muita alegria estou aqui para trazer esse conteúdo que é super importante. Mas eu não posso querer aqui também dizer que a aula é ao vivo, porque não é. Mas podem fazer os comentários no chat, podem fazer as perguntas. E sempre lembrando, essa é uma aula que fica gravada por pelo menos 2 semanas, ou no máximo 2 semanas, mas para quem é do FCPREV, fica aí a dica: a aula vai subir com o material de apoio que eu vou produzir ao longo dessa aula. E aí, logo mais, ainda hoje, nessa quarta-feira, dia 26 de março, vocês vão ter acesso a essa aula. Então, assim, a regra é aula ao vivo. Hoje, uma exceção, e acho que está muito bem justificada, afinal de contas, eu sou um adolescente, tenho que estar, é imperdível o show da Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, que é uma cantora canadense, se não me engano, 20 e poucos anos, um talento, mas, né, estou aqui justificando apenas o porquê que não estou ao vivo. Mas é como se fosse ao vivo, porque vocês estão assistindo essa aula em tempo real, ela é inédita, é a primeira vez que ela está passando aqui mesmo no canal do YouTube. Para quem é do FC Prev, então fica o convite para participar dessa aula a partir aí, para participar não, para poder acessar quantas vezes quiser essa aula e por tempo indeterminado, diferente do pessoal do YouTube que acessa por um tempo muito curto aqui, tá bom? Vamos lá. Qual é o tema que a gente vai tratar hoje? O tema de hoje é a contribuição do empresário. Então, a gente vai tratar da contribuição do empresário. Por que que isso é tão importante? Por que que isso é tão importante? Porque nós temos o empresário como um tipo de segurado da Previdência Social, do Regime Geral de Previdência, e como ele é um segurado, ele contribui para a Previdência. Só que a contribuição dele gera alguns impactos no seu bolso que precisam ser mensurados para o advogado, sobretudo para o advogado que trabalha, e todos deveriam fazer isso de forma remunerada, com planejamento previdenciário. Porque quanto mais eu interfiro na vida do segurado enquanto contribuinte, enquanto projeção de cenário futuro de investimento, maior vai ser o impacto remuneratório. Um contribuinte individual, se ele quiser pagar pelo teto ou quiser pagar pelo mínimo, ele tem diferença de remuneração e logo ele tem diferença na contribuição. Só que o empresário, além do salário de contribuição, ele tem outras preocupações que os demais segurados acabam não tendo. Um empregado não está preocupado, do ponto de vista do seu planejamento previdenciário, com o seu imposto de renda. Embora ele pague imposto de renda, se ele tem uma remuneração, um salário acima do limite de isenção, que nesse ano ainda é de 2.824. Tem um projeto de lei que fala em R$ 5.000 de isenção no imposto de renda. Mas ele só vai pagar imposto se ganhar acima disso, mas ele vai pagar. Só que quem recolhe dele é o empregador. Então, eu não tenho com relação ao empregado essa preocupação, porque quando eu faço um planejamento previdenciário para ele, eu não vou interferir no valor da contribuição dele. Por que que eu não vou interferir? Porque ele não tem escolha. Ele não pode manejar isso, ele não pode definir com o empregador, a partir de agora o meu salário vai ser tanto. Não tem como ele fazer. Mas o contribuinte individual, o empresário, tem. Se ele contribui, e normalmente o empresário contribui sobre o prolabore, que é o valor recebido pela empresa na qual ele trabalha e da qual ele é sócio, o prolabore é o valor do trabalho dele.
normalmente fixado em um salário mínimo. E tudo bem, é do jogo que seja um salário mínimo. Não tem problema que seja um salário mínimo, mas a contribuição previdenciária dele vai ser sobre um salário mínimo. Mas aí ele faz um planejamento previdenciário com você e você desenha cenários e ele se encanta com o cenário de contribuir pelo teto. Só que ao contribuir pelo teto, ele leva o seu prolabore para teto. Com isso, advém outras consequências. Já que ele está no teto, como prolabore, é como se ele estivesse definindo o próprio salário dentro da empresa. Pode fazer isso? Pode. A questão é que, como o salário dele, prolabore, passa do limite de isenção do imposto de renda, tem que recolher imposto de renda. Então, a opção dele, porque está na margem de escolha dele, por contribuir pelo teto, traz um impacto financeiro para ele, no bolso dele, de recolhimento de imposto de renda. A empresa vai ter que recolher aquilo. É menos lucro nas mãos do empresário. Tem que ser mensurado este valor no planejamento dele. Da mesma forma, se a empresa, a depender do enquadramento tributário, se a empresa recolhe o imposto de renda, ela recolhe a contribuição de 11% do segurado, mas a empresa, dependendo do enquadramento tributário, tem a sua contribuição, a chamada contribuição patronal da empresa, que é a contribuição que ela paga de 20% como regra sobre salários de seus funcionários, empregados, sobre as remunerações pagas aos contribuintes individuais a seu serviço e também sobre os prolabores pagos aos seus sócios. Então, é muito importante nós conhecermos muito bem o funcionamento da contribuição do empresário. Vamos lá. Vamos começar esse tema do início. Espera aí que eu vou buscar aqui. Vamos compartilhar a tela. Vamos compartilhar a tela aqui. Espera aí, eu vou pegar aqui, vou aqui, na aula 9. Espero que estejam todos enxergando a aula 9 aqui, que a gente vai começar a escrever na nossa lousa mágica aqui do YouTube. Se todos estão enxergando, agora a gente começa. Contribuição do empresário. O que a gente precisa fazer primeiro? Quem é o segurado empresário? E quem vai nos definir isso é o artigo 11. Artigo 11, inciso 5º, letra F da lei 8213/91. E o que nos diz esse artigo 11? Este artigo 11, inciso 5º, letra F. Quem é o segurado empresário? Eu vou transcrever aqui, botando para cá. Ó, o titular de firma individual, deixa eu só arrumar isso aqui direito para ficar numa formataçãozinha mais bonitinha. Aqui. O titular de firma individual, urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista. Isso aqui é absolutamente fundamental. Que recebam remuneração decorrente do seu trabalho. Então, são esses sócios, diretores, não empregados, titular de firma individual, desde que recebam remuneração decorrente do seu trabalho, desde que recebam, portanto, prolabore.
recebe prolabore não é segurado obrigatório da Previdência Social. Nós estamos falando do artigo 11. O artigo 11 da Lei 8.213, por isso que estas aulas de quartas-feiras são tão importantes para mim como professor. São aulas de definições, são aulas conceituais, são aulas raiz, né? A gente está trazendo conceitos, formação do advogado previdenciarista. Pois então, vejam, o artigo 11 da Lei 8.213 trata de segurados obrigatórios. Obrigatórios. E o inciso 5º trata do contribuinte individual. E a letra F trata do contribuinte individual empresário. E define quem é o empresário que venha a ser segurado obrigatório. O empresário, para ser segurado obrigatório, tem que ser uma dessas figuras, desde que recebam remuneração pelo seu trabalho. Alguns de vocês já devem estar se perguntando: ué, mas ele tem que receber remuneração pelo trabalho? Depende. Ele pode não receber, eventualmente, remuneração pelo trabalho. Há alguns, bastante libertários, que eu chamaria de libertários previdenciaristas, que entendem que em nenhuma empresa o sócio é obrigado à retirada de prolabore. E eu entendo essa postura, essa posição, não concordo com ela, acho que do ponto de vista, inclusive, normativo, legal, existe uma certa imposição, sim, para se ter prolabore, não expressa, isso é verdade, mas é lógico, é consectário lógico do fato de que alguém tem que administrar a empresa. E se no contrato social eu estou como administrador, como gestor, como gerente, eu tenho que ter um encargo com contrapartida em remuneração pelo trabalho. Mas, apesar dessa consequência lógica que eu entendo que existe, existem aqueles que pensam diferente. E tudo bem, e é do jogo, e é da dialética jurídica, é clássico isso, pensar diferente. Então tem quem defenda que não precisa ter prolabore nunca. O senhor Ivan Kertzmann é um grande amigo, um profundo conhecedor, auditor fiscal, antigo auditor fiscal da Previdência, hoje auditor fiscal da Receita Federal, desde 2007, com essa incumbência. Ele defende essa ideia de não precisar ter prolabore. E eu entendo isso. Mas a Receita Federal não entende dessa forma. E o professor Ivan sabe disso. Então nós vamos estudar também assim, quando que a Receita diz assim, cara, aqui é obrigado a ter prolabore. Nem sempre é obrigado a ter. Mas tem situações que a Receita diz, cara, não tem como. Esse sócio aqui tem que ter prolabore. E aí não tem como escapar da contribuição dessa forma como a gente está observando aqui. Mas então, pela lei e a interpretação que o professor Ivan Kertzmann faz, e de forma muito coerente, e não é absurda a interpretação, pelo contrário, posso não concordar com ela, mas ela tem uma razão muito sólida e ela é muito forte. A lei diz, esses que estão aqui no inciso 5º, letra F, que recebam remuneração. Logo, se não receberem remuneração, não são segurados obrigatórios. A questão é, se eles não são segurados obrigatórios porque não recebem remuneração, como eles fazem para estar na Previdência? Se esse é o único trabalho, é a única atividade que eles têm, eles não entram na Previdência como contribuintes obrigatórios, eles entram como segurados facultativos. Facultativos. Eles entram como segurados facultativos. E se eles entram como segurados facultativos, contribuem se quiserem. Eles não têm a adesão obrigatória, a adesão é espontânea. Então, quem é verdadeiramente o segurado empresário? Estes caras aqui que recebam remuneração. Tá, mas e se for sócio apenas cotista? E se for sócio
sem prolabore. Bom, nestes dois casos aqui, a gente vai estar falando de segurados facultativos com adesão voluntária. Adesão voluntária Tá, tudo bem, Márcio. Eu entendi isso. Mas e se depende de uma interpretação da Receita Federal? Qual é o nível de risco que eu corro aqui? Aí, a Receita Federal, ela não nos dá a certeza sobre quem é que tem prolabore. Ela só nos diz assim, tem um caso que é obrigado a ter prolabore. Nos outros, eu não tenho essa posição firmada. Logo, se não tiver prolabore, eu não vou incomodar. Então, quando é que a Receita Federal incomoda? Quando tem obrigatoriedade de retirada de prolabore. Aí, quem responde isso? Solução de consulta número 120 de 2016 da COSIT, que é o órgão de consultoria que emite pareceres para a Receita Federal, que dá a interpretação tributária para a Receita Federal. E o que a COSIT diz neste parecer, nesta solução de consulta? Aí eu vou entregar, inclusive, para os alunos do FCPrev, para os assinantes do FCPrev, junto com este material que eu estou aqui desenvolvendo, eu vou entregar para estes alunos a solução de consulta em PDF. Vai ficar anexada à aula. A consulta, a solução de consulta, o parecer da solução de consulta e este material aqui em PDF. Beleza? Combinado assim? Galera do FCPrev, não se angustie. Galera que não é do FCPrev, vem para o FCPrev. Ou corre atrás da solução de consulta. Mas é importante, vem para o FCPrev, por quê? Tem tudo lá. Tem tudo lá. Tem até um módulo inteiro com o professor Ivan Kertzmann. Meu contraponto aqui. Né? Aliás, eu estou sendo, digamos assim, um pouco presunçoso, né? De me colocar como contraponto para o professor Ivan, né? O professor Ivan é uma autoridade, né? Não sou contraponto de ninguém. Mas aqui, de fato, assim, a gente tem uma certa discordância, assim. Eu entendo que não é tão livre assim a ideia de não ter prolabore. O professor Ivan é libertário, ele acha que a solução de consulta, por exemplo, daria para não ter. Né? Só que ele sabe que se cair para ele lá, ele é obrigado a fiscalizar. Por quê? Porque ele tem um dever de observância, porque esse parecer vincula a Receita. Mas o que a solução de consulta revela? Que tem um determinado tipo de empresário, titular de firma, sócio e tal, blá, 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 que é obrigado a ter retirada de prolabore. E quem são esses? De acordo com a ementa da solução de consulta 120, ó, tem isso aqui. A gente vai reduzir o tamanho, vai colocar no formatinho aqui, vai colocar, opa, um e-mail, né? Vai colocar assim e vai diminuir a letra. Beleza? Ó, o que diz aqui? Certo? Vamos passar para a próxima folha para poder ver inteiro aqui. Ó, quando tem obrigatoriedade de retirada de prolabore? Solução de consulta 120 de 2016, assunto: contribuições sociais previdenciárias, ementa, sócio, prolabore, incidência de contribuição. Olha só, o sócio de sociedade civil de prestação de serviços profissionais que presta serviços à sociedade da qual é sócio,
é segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual, conforme a linha F, inciso 5º, sendo obrigatória a discriminação entre parcela da distribuição de lucro e aquela paga pelo trabalho. Olha só, o que está nos dizendo a solução de consulta número 120. Sócios de sociedades civis não empresárias, de prestação de serviços profissionais, advogados, dentistas, médicos, contadores, corretores de imóveis, sócios de uma sociedade civil de prestação de serviços profissionais, que presta serviços à sociedade. Presume-se que todos os advogados sócios de uma banca de advocacia prestam serviços à sociedade. Não há sócio puramente cotista aqui. Ah, eu investi. Pode até ser que na prática ele não trabalha, mas se presume que ele trabalha. Todos são obrigatoriamente segurados da Previdência, porque todos estão obrigados à retirada de prolabore. E olhem só o tamanho da bronca de não se ter o prolabore. Porque a parte final estabelece, sendo obrigatória, a discriminação entre a parcela da distribuição de lucro e aquela paga pelo trabalho, se não houver fixação de prolabore. Está errado não haver, por conta dessa solução de consulta. Se não houver a distribuição de prolabore, ou o pagamento de prolabore, aquilo que for feito a título de distribuição de lucros, aquilo que não for feito a título de distribuição de lucros, ou aquilo que for feito a título de distribuição de lucros, será, isto é bem importante, será considerado prolabore para fins de incidência tributária, de contribuição previdenciária, limitada ao teto do segurado, contribuição patronal sem limite no teto, porque a contribuição patronal de 20%, quando há, incide sobre a remuneração total, e imposto de renda. Vamos pensar naquelas sociedades médicas em que os médicos se reúnem, profissionais liberais, para a prestação de serviços de anestesia. É muito comum na anestesia isso, tá? Tem 40 anestesistas numa empresa. Todos eles prestam serviços pela empresa, a empresa recebe a remuneração, a empresa emite nota e ele recebe a sua parte depois de distribuição de lucros, certo? Se ele não tem prolabore, e pela solução de consulta 120 ele é obrigado a ter prolabore, se ele não tem prolabore, o que acontece? Pode ser autuado pela Receita da seguinte forma, olha só, empresa... Esses caras não têm prolabore. Então, tudo que está sendo distribuído para eles a título de lucro não está discriminado do que é pago pelo trabalho. Logo, tudo isso aqui é prolabore. Então, se distribuiu 50 mil reais por mês para os médicos nos últimos 5 anos, os médicos devem contribuição previdenciária dos últimos 5 anos sobre 8 mil reais, 11%. Por que 11%? Porque a contribuição do sócio da empresa sobre a sua remuneração é de 11%. Seja salário mínimo, seja teto, 11%. Essa é a definição da contribuição do contribuinte individual que presta serviço para a empresa, inclusive o sócio da empresa. Empresa, olha só, 50 mil reais é o prolabore. Logo, a contribuição previdenciária de 11% é sobre 8.157, que é o nosso teto hoje. Beleza, tem que recolher isso nos últimos 5 anos. Juros, multa de 100%, 50% e tal, porrada. Empresa, olha só, tu não recolheu o imposto de renda dele nos últimos 5 anos. Claro, ele está distribuindo como lucro, acha que o que foi tributado na fonte pela empresa é suficiente, só que se vai considerar aquilo remuneração porque não tem prolabore, e pode acontecer, pela parte final aqui, discriminação. E olha aqui. Vai ser considerado 50 mil como remuneração para fins de incidência de imposto de renda. Mais uma paulada. E ó, empresa, você está no Simples?
Você está no lucro real, lucro presumido? Está no lucro presumido. 20% de contribuição patronal sobre os 50 mil de cada sócio. Falei que eram 40 sócios, né? 2 milhões de reais por mês distribuídos a título de lucro, que viram remuneração da noite para o dia. Só a empresa tem que pagar 400 mil reais por mês nos últimos 5 anos, mais multa de 150%. Ou seja, mais juros. Ou seja, 1 milhão de reais por mês é o que a empresa vai ter que pagar, sem os juros, só de multa e de contribuição. 400 pau de contribuição sobre 2 milhões, só a empresa, mais 600 mil de multa, 1 milhão, mais o recolhimento retroativo dos... Isso há 5 anos, né? 60 meses, 60 milhões a empresa está devendo aqui. Aí depois tem o que a empresa deve do imposto de renda e das contribuições previdenciárias não recolhidas dos segurados. É mais uns 15, 20 pau por mês por cada um dos seus 40 sócios. Isso quebra a empresa, quebra as pessoas físicas, quebra o patrimônio amealhado ao longo do tempo por falta de planejamento, por falta de orientação correta, por falta de conhecimento dos contadores. Sim, e eu não estou fazendo uma crítica generalizada aos contadores, assim como não vou fazer uma crítica generalizada aos advogados, mas para a maioria dos contadores, essa regra passa despercebida nas sociedades civis. E deixam lá! Eu estive reunido recentemente, já faz um ano mais ou menos, em Balneário Camboriú, com uma turma de médicos que trabalhavam em empresas, anestesistas e de outras categorias, e de outras especialidades. E lá é prática. É prática. Não definir prolabore. Ninguém tem prolabore. Eu falei, olha, sinto muito. Vocês estão com um esqueleto gigantesco dentro do armário de vocês. A questão é o que vocês vão fazer com isso. Vocês vão resolver isso? Ou vocês vão deixar como está? Alguns me procuraram depois, quiseram saber mais, quiseram fazer planejamento previdenciário, fizemos alguns planejamentos previdenciários. Outros deixaram quieto. Ah, meu contador disse assim, eu disse, está errado. Está errado por quê? Porque o órgão de consultoria da Receita Federal não diz isso. Ah, mas ninguém pegou ainda. Ninguém pegou ainda. Está cheio de gente que cometeu ilícito e não foi pego. Está cheio de gente que passou sinal vermelho e não tomou multa. Está cheio de gente que passou em alta velocidade numa via pública e não tomou multa. Está cheio de gente que fez a conversão errada e não levou multa. Está cheio de gente que não paga imposto e não é pego. Ou não é investigado. Mas a partir do momento que for, o castigo é cruel. O castigo é cruel. Então, eu, quando faço um planejamento previdenciário para um empresário, eu tenho essa preocupação. Vem cá, é sociedade civil de prestação de serviços profissionais? É. Cara, tem que ter prolabore. Ah, mas meu contador disse que não. Tudo bem. Eu respeito. Ele está errado, na minha visão, ele está errado. Eu estou te avisando. A minha função aqui é te informar. Eu não vou fazer um planejamento tributário completo para ti, não quero fazer uma imersão nos livros caixa da tua empresa para saber o que tu está fazendo. Agora, do ponto de vista da Receita Federal, você está correndo um sério risco. É uma opção que você tem, continuar ou não correndo esse risco. Se você confia no contador e ele está tranquilo em relação a isso, tudo bem. Mas saiba que você pode sempre ser autuado e pode ter que pagar um valor absurdo por causa dos últimos 5 anos de mau comportamento tributário. Então, assim, esses 2 milhões por mês que a empresa está distribuindo para os seus sócios e que ninguém deles tem prolabore. Ah, um tem prolabore, esse está livre. A empresa está livre em relação a ele, mas em relação aos outros 39, a empresa está distribuindo 2 milhões de lucro, pois é, a empresa está deixando de pagar 400 mil reais por mês de contribuição patronal, porque se botasse o prolabore de um salário mínimo para todo mundo, estava pagando 20% sobre um salário mínimo. Estava recolhendo 11% do segurado sobre um salário mínimo. Não estava recolhendo imposto de renda pessoa física porque está abaixo do limite de isenção, que é de 2 salários, que é de 2.824.
Não tem prolabore? Incide sobre tudo, porque tudo aqui, já que não há discriminação entre lucro e trabalho, tudo que vem de lucro ali é trabalho. 20% é sobre os 50 milhões, imposto sobre 50 mil de cada um, o imposto de renda é sobre 50 mil de cada um, a contribuição de 11% previdenciária é sobre o teto, porque ele passou do teto a remuneração. Eu avisei. Eu deixo claro isso. Eu digo, faz como achar que deve fazer. Mas eu cumpri minha parte, eu avisei. Alguns vão falar com o contador diz: não, não te preocupa, não vai dar nada. Tomara que não dê. Mas o fato de não dar nada não significa que eu esteja errado. O não dar nada está errado. Porque a norma, a regra é ter que cobrar. A regra é que tem que ter prolabore. O que é prolabore? Acho que essa é uma pergunta importante. O prolabore, pessoal, o prolabore é, vamos definir aqui, prolabore é a remuneração mensal do empresário definida em contrato social, mas pode ser alterada independentemente dele, sobre a qual incidem oh, cara, eu estou muito enferrujado. Meus dedos não são mais os mesmos. Incidem encargos tributários. Sobre a qual incidem encargos tributários da pessoa física. Que eu vou botar aqui sócio. Sócio e da pessoa jurídica. Empresa. E da pessoa jurídica. Empresa. Os encargos tributários não são uniformes. Eles não são uniformes em todas as empresas. Porque vai depender os encargos tributários não são uniformes em todas as empresas, pois dependem do enquadramento tributário da empresa. Assim, haverá ou não incidência de cota patronal de contribuição social, conforme empresa do Simples não tem cota patronal, exceto anexo 4 da Lei Complementar 123, que é o anexo que trata dos advogados. Advogados, mesmo estando no Simples, pagam cota patronal. Lucro presumido tem cota patronal.
20% sobre o total da remuneração paga ao empregado, que é salário, prestador de serviço, que é a remuneração mesmo, e sócio, pro labore. Sobre esses valores aqui, a empresa paga 20%. A mesma coisa acontece com a empresa de lucro real. Tem cota patronal, show. Tem cota patronal de 20% sobre o total da remuneração. O que que isso quer dizer? Que quando eu estou diante de um empresário para fazer um planejamento previdenciário, eu tenho que saber, tem prolabore ou não tem? Tem. Não tem. Será que deveria ter? Se tem, é porque escolheu. E eu acho que nas empresas, mesmo empresárias, mesmo as sociedades empresárias, a minha opinião é, o cara trabalha na empresa, ele tem algum cargo, tem que ter prolabore. Ponto. E normalmente tem. Mas pode ser que escolha não ter, porque não quer ter um encargo. Ok. Não tem prolabore. Se não tem prolabore, deveria ter, ou seja, é uma sociedade civil de prestação de serviços? É. Cara, orienta, diz, cara, tu sabe o risco que tu está correndo. Eu estou te avisando do risco que tu está correndo. Se tem prolabore e a gente vai fazer um planejamento previdenciário para ele, a gente tem que saber o seguinte, tá, quais são os encargos incidentes sobre o teu prolabore? Aí eu tenho que saber o quê? Qual é o tipo de empresa que ele tem? Qual é o enquadramento tributário? É simples? Tá. É simples, anexo 4, advogado, por exemplo, que é normalmente o que acontece? Tem cota patronal. É lucro real ou presumido? Sempre tem cota patronal. Então, tem cota patronal? Quais são os encargos que terão sobre o prolabore? A contribuição, encargos sobre o prolabore. Vamos lá. Encargos incidentes sobre prolabore. Sempre 11% contribuição segurado. 11% do segurado. Sempre. Sempre, 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 sempre. Tem prolabore? 11%. E depende do valor do prolabore. Imposto de renda. Pessoa física. Depende do quê? Se o prolabore acima do limite de isenção. Em 2025, ainda é R$ 2.824 o limite de isenção do imposto de renda. Se o prolabore está acima disso, tem imposto de renda. Ah, mas como é que eu calculo? Receita Federal, ou você pode usar, se estiver fazendo planejamento previdenciário, o Otto. O Otto calcula isso sozinho, automaticamente. O Otto é o meu programa de automação do planejamento. O nosso programa de automação. Acima do limite de isenção, em 2025, ainda é R$ 2.824. Terceiro encargo. Depende do regime tributário. Que é o quê? Cota patronal de 20%. Posso ter, sempre terei, 11% de contribuição previdenciária do segurado, sou prolabore. Posso ter imposto de renda se ultrapassado o limite de isenção, de 2.824 em 2025, né? Esse é o valor. Em 2025 é 2.824. E depende do regime tributário da empresa se tem ou não cota patronal. Então, para um advogado hoje que tem a sociedade civil de advogados, individual ou
coletiva. Se ele quer colocar o Prolabore no teto, ele vai pagar mais de R$ 3.500 por mês de contribuição. O todo envolvido, não de contribuição, o todo envolvido, o impacto econômico para gerar uma contribuição previdenciária de teto será de aproximadamente 3.500. Por quê? Porque ele vai pagar 11% sobre 8.157. Ele vai pagar quase R$ 900 de contribuição previdenciária. Vai pagar 20% de contribuição patronal, ou seja, mais 1.600, já dá 2.500. E vai pagar aproximadamente uns R$ 1.000, 1.009, 1.010 de imposto de renda. Por quê? Porque ele passou de 2.824. Então ele vai pagar R$ 3.500 por mês para pagar pelo teto. Talvez não valha a pena. Porque ele só vai alterar o prolabore dele para o teto para fins previdenciários, porque senão não faz sentido. Ainda não faz sentido tributariamente ele elevar o prolabore dele. Por quê? Porque ele paga mais encargos. Se ele tem 11% como advogado e 20% da cota da empresa, ele bota no salário mínimo. Se ele botar no salário mínimo, ele tem 31% de contribuição. 20% da empresa e 11% dele. Sobre 1.518, ele vai pagar aí R$ 500 de tributação. Já é bastante. Agora, se ele quiser botar no teto, ele vai pagar 3.500, porque vai ter a contribuição dele de 11% sobre o teto, a contribuição da empresa de 20% sobre o teto e imposto de renda do que ultrapassar 2.824. Então, vejam. Aqui tem, inclusive, eu vou mostrar um recibo de Prolabore para vocês verem. Ó, aqui tem um recibo de Prolabore, vou tentar aumentar ele para vocês verem. Olha só que interessante isso aqui. Que mostra bem. Ó, aqui é um Prolabore, um recibo de Prolabore do ano passado, tá? Da minha empresa. Eu tinha o Prolabore eu tenho o Prolabore de um salário mínimo na empresa, tá? No cursos de capacitação. Esse aqui é o meu Prolabore do ano passado, tá? Desse ano já é 1.518. Olha o único, porque a minha empresa está no Simples. Ela não está no lucro presumido, ela não está no lucro real e não é um escritório de advocacia. Isso aqui é a empresa de cursos. Prolabore de um salário mínimo, R$ 155,32, porque o salário mínimo era 1.412. Ou seja, eu só pago 11%. Se eu quiser levar isso aqui para o teto, eu vou pagar os 11% meu mais imposto de renda. Porque a empresa não tem cota patronal. Porque a minha empresa é do Simples e não está no anexo 4. Então, pessoal, muito, mas muito, mas muito cuidado com a contribuição do empresário. Porque não é só a contribuição que está em jogo. Desculpem a batida aí. Não é só a contribuição que está em jogo. Tem muito mais envolvido. Então, é um conhecimento que é importante pra caramba. Tá? E por que eu coloquei essa live no dia de hoje, coincidentemente? Não. Nessa semana a gente abriu ontem, hoje é quarta, e eu sei que eu não estou ao vivo, mas é quarta. Ontem, terça-feira, a gente abriu as inscrições para o nosso novo treinamento Novos Planos, que é o treinamento em planejamento previdenciário. Se você quer aprofundar isso, o momento é agora. O momento é agora. Por quê? Porque eu abro 2 vezes por ano essa turma de planejamento. Tá? Tudo bem, tem o UFC Prévio, você pode entrar a qualquer momento, mas não tem o treinamento lá no UFC Prévio. O treinamento é aqui, no Novos Planos. Eu abri ontem e ainda está com a oferta inicial, com valor diferenciado, com todos os bônus que você quiser, com todos os bônus que você... 12 bônus disponíveis, e um desses bônus é uma aula inteira. E aí não é só a contribuição do empresário, é o planejamento do empresário. Eu mostro como construir esse planejamento, como colocar no Otto, como fazer a coisa acontecer. Essa aula, inclusive, de planejamento previdenciário do empresário só vai ser disponibilizada depois que as aulas da metodologia ao vivo forem feitas. Por quê? Porque precisa conhecer a metodologia para fazer planejamento do empresário. Não saiam fazendo planejamento do empresário sem conhecer a ROI previdenciário. Mas fica o convite. Quer ganhar dinheiro com planejamento? O nicho é empresário. E empresas de profissionais liberais, um excelente nicho. Médicos, advogados, contadores, dentistas, corretores. Nichos fantásticos. Mas tem que ter responsabilidade na hora de fazer esse planejamento. Não é chegar e fazer de qualquer jeito. Não. Tem que saber fazer. Vem para Novos Planos. Eu tenho certeza que você vai ter uma mudança na sua advocacia, porque o planejamento previdenciário vai fazer muita diferença.
E aqui, ó, planejamento do empresário é o doce. É o melhor nicho para trabalhar. Por quê? Porque paga bem. Dá para cobrar 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 mil reais de planejamento, dependendo da complexidade. Daqui a pouco você pega todos os sócios para fazer o planejamento. Entende? Mas tem que conhecer. Tem que entender o impacto do seu prolabore. E aí, ó, o Otto, você vai ter 30 dias de Otto liberado para o planejamento. O Otto faz o planejamento, faz todos os cálculos, seu prolabore, contribuição patronal. Você só tem que dizer se tem ou não tem cota patronal. É só esse conhecimento que você precisa ter. E o que precisa saber disso? Se tem lucro real, se enquadramento é lucro real, é lucro presumido, ou se é anexo 4 da lei do Simples. Diz que tem cota patronal e é empresário, o Otto faz o resto. Assim. Simples. Assim. Gente, neste momento, como eu disse, vocês estão aqui assistindo, é como se fosse ao vivo. Eu gravei inédito para hoje. Eu estou indo para Curitiba para um show imperdível da Olivia Rodrigo, né? Ídolo das minhas filhas. Eu não sabia quem era, mas agora eu não paro de ouvir, porque todos os dias, indo para o colégio, elas põem essas músicas da Olivia Rodrigo. E eu estou indo para Curitiba nesse momento, umas 9, 10 horas de viagem, ouvindo incessantemente no carro Olivia Rodrigo. Toda a playlist do show, várias vezes nessas 10 horas. Então vocês percebam o momento que eu estou vivendo, o momento de consagração de um pai adolescente, de duas filhas adolescentes. É isso, pessoal. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado pela atenção. Desculpem por hoje ser gravado e não ser ao vivo, mas são coisas que um pai não pode negar para duas filhas maravilhosas. E elas me pediram, a gente combinou, já tinha combinado. E aí, tô com elas aqui, tá bom? E ó, não esquece, novos planos, tá aberto. Só até sexta-feira com essa oferta do valor diferenciado, com desconto, um desconto aí de 35% aproximadamente do valor do produto. Vale a pena pra caramba. 12 bônus, aula ao vivo, 6 ou 7 aulas ao vivo, na verdade. Tem mais ainda. Dentro dessas aulas ao vivo, uma aula de mentoria para tirar dúvidas no final, 60 dias de SOS para você tirar dúvidas depois da compra. Você tem 60 dias, a gente tem a responsabilidade de responder. Você tem aí o Otto por 30 dias, tem aulas, curso de aposentadorias programadas, curso de vendas, curso de prospecção, precificação de produto comigo, curso de planejamento no RPPS, curso de planejamento financeiro, tudo isso acompanhando. Então, a hora é agora, você decide o que você quer fazer no futuro. Eu só estou te dando a oportunidade de melhorar esse futuro com esse curso, com esse treinamento, que eu sei que é o melhor que tem no mercado, porque a metodologia fui eu que criei e acho que ela é a melhor, de verdade. O ROI Previdenciário, nada se iguala a ele em termos de métrica para avaliação de resultados de um planejamento previdenciário. Beijo para todo mundo. Quarta que vem é ao vivo.